2 Timóteo, capítulo 3, a partir do versículo 14. Nós vamos nos concentrar no nosso sermão nos versículos 16 e 17, mas é importante que você perceba todo o texto primeiro. A partir do versículo 14, diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido, pois desde a infância sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo para realizar toda a boa obra. Eu te exorto, diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende e exorta com toda a paciência e ensino, porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Pai, agora que nós lemos a Tua palavra, mais uma vez te peço, pelo aquilo que a Tua serva já pediu aqui, Senhor, que a Tua palavra encontre morada dos nossos corações e que no nome santo de Jesus, o Teu Espírito Santo possa iluminar as nossas mentes ao entendimento correto da Tua palavra. Eu oro assim, Pai, no nome santo de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar, mas mantenha, por favor, sua Bíblia aberta para que você possa acompanhar comigo o raciocínio. Como eu disse, nós vamos nos concentrar aqui nos versículos 16 e 17. Fiz questão de ler todo o contexto para que você tenha uma compreensão melhor da importância desses dois versículos no meio desse texto. Porque esses dois versículos vão ser os conselhos, nós poderíamos dizer assim, que são na carta de 2 Timóteo, aqui, aos conselhos do apóstolo Paulo, para o jovem pastor Timóteo. É por isso que ele diz assim: Tu, porém, permanece naquilo que você aprendeu, aquilo que você foi inteirado, desde a sua infância, desde a infância, quando Timóteo havia aprendido sobre a mensagem do Evangelho, e Paulo, então, o velho pastor, aconselhando agora o jovem pastor a que permaneça naquilo que ele aprendeu, a que ele não se desvie, a que ele não tome um outro caminho, uma outra direção, porque haveria um tempo onde as pessoas não mais iriam querer a sã doutrina, elas iriam buscar outras coisas, outras mensagens, outras palavras, outros ensinos. E que ensinos são esses, diz o texto? Ensinos, já que elas não suportam a sã doutrina, elas então buscam ensinos que sejam agradáveis aos ouvidos, aquele tipo de palavra que não confronta você, que não questiona aquilo que você tem como verdade na sua vida, para que você possa se tornar um homem melhor, uma mulher melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um irmão, um filho, uma filha melhor. É uma palavra que não confronte você, que você saia daqui cheio de si, mas vazio de Deus. E não é esse o propósito da mensagem do Evangelho, não é esse o propósito da palavra de Deus. O grande pregador do Ali Lima Moody tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim: a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento, mas para transformar as nossas vidas. Então a palavra existe para que a minha vida e a sua vida possa ser transformada por essa palavra. Mas aquilo que o apóstolo Paulo havia dito desde tanto tempo, quando escreveu isso, continua valendo para nós hoje, porque nesses dias nós estamos vendo isso, testemunhando isso. Olha uma observação aqui importante, eu não sei se você já reparou nisso aqui nesse texto. Não diz que surge um falso profeta, um falso mestre, e a partir daí esse falso mestre, esse falso profeta,
esse falso professor, né, ajunta as pessoas. Outros textos podem até afirmar isso, esse não. Esse fala de pessoas que estão tão desejosas de ouvirem coisas que são agradáveis, que eles é que ajuntam. A gente, outro dia, conversando aqui na igreja, a gente estudando a palavra, a gente falando sobre o tempo do fim, nós falamos sobre os falsos mestres, aqueles que viriam enganar o povo, ensinar outras doutrinas, né? Mas nesse texto, um detalhe interessante é que parte dessas pessoas que, desencaminhadas, buscam para si mestres que continuem seu descaminho. É como aquela pessoa que está errada, mas ela gosta tanto daquilo, ela tem tanto prazer no erro, ela tem tanto prazer na má conduta, que em vez de buscar um mestre que lhe ensine um caminho certo, correto, de acordo com a Escritura, ele diz assim, não, esse aí eu não quero ouvir não, vou ouvir esse aqui, porque esse aqui está dizendo alguma coisa que me agrada, que massageia o meu ego e que me mantém nesse caminho aqui, que eu tenho prazer e que eu quero continuar. Então, parte dele. E aí, dentro desse contexto, vem esse conselho de Paulo a Timóteo, que também pode ser dito como um conselho da Escritura e do próprio Deus para nós, para mim e para você. Do porquê nós precisamos nos manter naquilo que nós aprendemos. Porque é tão importante que você se mantenha apegado à palavra, que você tenha prazer nessa palavra, que você tenha zelo por essa palavra, que você não se desvie dessa palavra, que você não abra mão da comunhão e do estudo dedicado dessa palavra. Por quê? Porque você precisa dessa palavra. Antes de falar do propósito dessa palavra ou da finalidade dela, que talvez pudesse te convencer mais rápido, né, vamos dizer assim, eu quero primeiro chamar sua atenção para a origem dessa palavra. O texto diz assim, toda a Escritura, versículo 16, acompanhem comigo, toda a Escritura é divinamente inspirada. Divinamente inspirada. Isso trata da origem, da onde vem a palavra, da onde a palavra surge. Bom, o texto aqui, a palavra usada aqui no português para a escritura, no original significa grafe. Grafe é uma expressão que no Novo Testamento aparece 51 vezes, para se referir aos textos do Antigo Testamento, como palavra de Deus, fazendo referência como palavra de Deus. E agora o mesmo texto, a mesma palavra, a mesma expressão é usada para se referir a toda a Escritura, como toda a Escritura é palavra de Deus. Toda a Bíblia é palavra de Deus, não apenas uma parte da Bíblia, mas toda a Bíblia. Isso aqui já vale ouro, esse ensino aqui. Por que isso, pastor? Porque hoje o que você mais encontra são pessoas por aí dizendo que, bom, mas não é bem assim, sabe como é, nem tudo, aquela época, lá naquele tempo, então ficou por lá, nem tudo é palavra de Deus. Bom, o que nós acabamos de ler, você leu comigo, não é o que eu acho, mas é o que a palavra diz, é que não é uma parte que é Escritura, mas que toda a Escritura é inspirada. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Não é a parte que mais me agrada. Não é aquela parte que eu gosto mais. Não é aquele conjunto das caixinhas de promessas, né? Que sempre quando você tira ali tem uma palavra muito boa, do tipo, ser forte e corajoso, né? Coisas desse tipo, né? O Senhor é meu pastor, nada me falta. Na caixinha de promessas tem só uma porção. Mas aqui nós estamos falando de toda a Escritura, mesmo daquele remédio amargo. Quando você lê e fala assim, arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Aí você, nossa, isso não tem lá na caixinha de promessa, mas tem na Escritura. Porque é desejo de Deus que eu e você venhamos a entender isso também, e a nos corrigir. Então, toda a Escritura é inspirada. E aqui vem uma outra palavra importantíssima para nós, inspirada. A palavra grega que aparece aqui é theopneustos.
teopneustos. O que significa isso, pastor? Significa soprado por Deus. Esse termo inspirado vem para se referir à ação do Espírito Santo sobre os homens que escreveram a palavra de Deus. Então, homens inspirados por Deus escreveram as palavras da revelação do próprio Deus para nós. Vou explicar isso melhor. Deus, por ser quem Ele é, por ser grande e maravilhoso, precisou decidir se dar a conhecer a nós. Senão, nós jamais o conheceríamos. Então, Deus decide se revelar ao homem. E através disso, então, Ele precisa, ao longo da história, mas Ele deseja fazer ao longo da história, de uma forma que seja pedagógica, para mim e para você compreender. Então, primeiro, Ele se manifesta na criação, e com isso a gente já aprende um pouquinho. Depois, Ele se manifesta aos patriarcas e profetas, e com isso a gente aprende mais um pouquinho sobre quem Ele é. E então, Ele se revela de maneira plena, de maneira perfeita, na pessoa e na obra de Jesus. Então, fica claro para nós quem é Deus, a partir de Jesus. Os apóstolos e depois aqueles que vão escrever as cartas, os evangelhos e as cartas, vão então escrever para nós o registro da vida e da obra, dos ensinos de Jesus. Então, eles vão escrever isso. São homens. E aí alguém vai dizer, tá vendo? Por isso que eu não acredito na Bíblia. Porque foi homem que escreveu. Já escutou isso? Sim? Né? E o papel aceita tudo, né? Ainda tem esse acréscimo aí de vez em quando. E o papel aceita tudo. Bom, foram homens sim, mas foram homens teopneustos, soprados por Deus, inspirados por Deus, sobre uma ação supervisionada do Espírito Santo de Deus. Deus Deus, é claro, não anulou a personalidade e os estilos de cada escritor. Cada escritor escreveu com base na sua própria personalidade e estilo, por isso que cada texto às vezes difere de um para o outro. Mas todos eles, sem erro, registrando as palavras que Deus desejava revelar a nós. Vou dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais claro se você não entendeu isso. Imagina o seguinte, imagina Deus como um grande maestro. Deus como um grande maestro. Os historiadores, os pesquisadores, os estudiosos da Bíblia vão dizer que cerca de mais ou menos 40 autores diferentes registraram. Então, a Bíblia tem 66 livros, mas cerca de 40 autores. Então, imagina nessa orquestra 40 músicos. Estão imaginando? Está vendo a cena? Deus é o maestro. Tem lá 40 músicos que vão tocar. Cada músico tem um instrumento nessa orquestra. Um toca saxofone, o outro toca trompete, o outro toca piano, o outro toca... Enfim, cada um troca um instrumento, e cada instrumento possui um timbre, uma característica própria do instrumento. Mas a perfeição, a beleza da orquestra está em quê? Em que todos os músicos tocam sob a regência de quem? Do maestro. E quando esses músicos tocam de maneira perfeita aquilo que o maestro determinou, não é bonito de ver? Assim também é a palavra de Deus. Deus, então, é o maestro que conduz a sua orquestra ao longo de 1.500 anos de história, 40 homens diferentes, em épocas diferentes, em tempos diferentes, com personalidades e estilos diferentes, mas registrando sem erro as palavras que Deus desejava que eu e você encontrássemos. Isso é a Bíblia. E é lindo, né? É maravilhoso. Esse conjunto, então, que pode responder às perguntas que vão no seu espírito, esse conjunto de palavras que pode satisfazer os anseios do teu coração. É assim que a palavra faz, é assim que a Escritura faz. Ela adapta-se a toda condição e circunstância da vida humana e está cheia do conhecimento que ilumina o nosso espírito e santifica
a nossa alma. Toda a Escritura, capaz de satisfazer os anseios mais profundos do teu coração e do meu coração. Está vendo por que a gente precisa da palavra? Nós precisamos da palavra. Nós precisamos de muitas coisas, é verdade. Talvez você chegou aqui hoje e você tem muitas necessidades na sua vida, pessoalmente falando. Mas entenda que, mais do que todas essas necessidades, sem sombra de dúvida, você precisa da palavra de Deus. Porque é nela que você encontra todo o conhecimento capaz de te conduzir à salvação em Cristo Jesus. Nós encontramos na Escritura a revelação, a manifestação sobrenatural de um Deus vivo, único e verdadeiro. Recebida pela fé, a palavra tem o poder de transformar as nossas vidas, transformar o mundo e todas as circunstâncias à nossa volta. A palavra tem poder para isso. É por isso que nós precisamos pregar a palavra. É por isso que nós precisamos nos enganjar na obra da pregação da palavra, no evangelismo. Por quê? Porque a palavra tem um poder para transformar a vida das pessoas e a realidade que nos cerca. O que vai mudar o nosso país, o que vai mudar o mundo, não é apenas um governo, seja ele de direita ou esquerda, de cima ou de baixo, não importa. O que vai mudar, de fato, as pessoas, o coração humano, que pode provocar uma transformação genuína, verdadeira, em toda a sociedade, é a Escritura. É a palavra. E é por isso que eu e você temos o dever e a missão de pregar a palavra. Se no primeiro momento Paulo fala sobre a origem da palavra, no segundo momento ele começa a desvendar para nós um pouco do propósito dessa palavra. Veja aí, acompanhe comigo, porque logo em seguida ele vai dizer, ela é proveitosa para, isso sugere propósito. Ela é proveitosa para o quê? Para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir em justiça. Ela tem um propósito de ensinar, corrigir, repreender e instruir em justiça. A Bíblia, então, é necessária para o sustento da nossa vida cristã. Como diz Pedro na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 2, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado um crescimento para a salvação. O genuíno leite espiritual que Pedro se refere é a palavra de Deus. E aqui nós percebemos que a origem da palavra de Deus e o propósito dela é nos conduzir para quê? Para a salvação. Toda a Escritura colabora, 66 livros, mas todo esse conjunto colabora para uma mensagem. E a mensagem é de salvação em Cristo Jesus. Salvação através de Cristo Jesus. A que os homens se convertam dos seus pecados, se arrependam dos seus pecados e tenham fé em Cristo. E pela fé em Cristo eles sejam salvos. Toda a Escritura colabora para essa mensagem. Esse é o propósito número 1 da Escritura. Nos conduzir à salvação. Nos conduzir à salvação. Depois, não apenas a salvação como propósito, mas na parte B do versículo 15, ele vai dizer da salvação por intermédio de Cristo. Lá no Antigo Testamento, as pessoas foram salvas pela fé no Cristo que viria. E no Novo Testamento, então, elas pela fé no Cristo histórico, no Cristo que veio, elas são salvas. Mas sempre pela fé em Cristo. E nós hoje somos salvos também pela fé no Cristo revelado nas páginas dessa Escritura. É assim que nós encontramos esse caminho de fé, de salvação. Então, o propósito da palavra de Deus ter deixado essa palavra nos salvar, e fazendo isso por intermédio de Cristo Jesus. Mas há também mais uma coisa que esse texto fala, que é do quanto a palavra é útil para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir e para nos educar. Isso aqui traz para nós uma ideia de que a palavra de Deus é importante para nós, para que ela não só nos dê um conhecimento certo, mas também nos conduza a ações certas, a uma ética,
à luz daquilo que Deus deseja para nós, a uma prática de vida à luz do que Deus quer para nós. Então ele vai dizer assim, olha, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, ensino e doutrina. Primeiro, ela diz o que é certo. O texto vai dizer para nós, ela é proveitosa para ensinar. Ensinar sugere o quê? Que você entenda o que é certo, sim ou não? Amém? Estamos juntos? Não tem ninguém dormindo não, né? Vamos lá. Segundo, repreensão. O que é repreensão? Sugere dizer a você o que não está certo. Então, se você faz alguma coisa que não está certa, a palavra de Deus ela vai se colocar como aquela que vai repreender você, para que você não venha continuar no caminho que está errado. Então, às vezes, por isso que eu falo que eu brinquei com a caixinha da promessa, às vezes a gente precisa de mais do que a caixinha de promessa, porque a caixinha de promessa não é suficiente para nos corrigir, para nos trazer de volta para o caminho que é certo, para nos confrontar e dizer, olha, você não está certo, você está fazendo isso, isso está errado, e Deus não quer que você faça isso. E aí você tem toda a liberdade de dizer assim, bom, vou fazer como os homens que diz aqui no texto e vou procurar para mim mestres segundo os meus próprios desejos. Você tem toda a liberdade para fazer isso. Agora, se você deseja seguir um caminho que te conduz à salvação, então você precisa que não apenas um homem, mas a própria palavra de Deus te corrija. Você precisa aceitar a disciplina por intermédio da palavra. Assim, olha, filho, não faz isso. Você está errado. Você está agindo assim, você não devia fazer isso. E aí você, nossa Deus, perdão, misericórdia, Senhor. E então você volta ao caminho certo. Mas porque a palavra te mostrou isso. Não foi ninguém que disse o que achava que você devia fazer. Foi a palavra de Deus que disse para você que você devia fazer aquilo. Percebe a diferença? Há uma grande diferença aí. Ela diz, correção, como tornar certo. Então, primeiro ela me repreende, mostrando o que eu não estou fazendo de certo. Mas depois ela me corrige, ou seja, ela me ensina como tomar um caminho certo, como corrigir o que está errado. E me educa na justiça, ou seja, ela me ensina como agora permanecer no que está certo, porque eu sou educado pela palavra. Eu sou educado pela palavra. Então, veja aqui como a palavra de Deus é muito pedagógica, né? Primeiro, está errado. Depois, como é que você faz certo? Depois, como é que agora você se mantém certo? A palavra vai respondendo uma a uma as nossas dúvidas, as nossas indagações. Portanto, irmãos, nós precisamos ser ensinados, repreendidos, corrigidos e instruídos pela palavra. Ao confrontarmos os seus ensinos com o nosso modo de vida, nós então crescemos no conhecimento e na graça de Deus, diante de Deus e diante dos homens. Se eu tenho um coração ensinável, e eu permito então que a palavra confronte a minha vida, e eu aceito a correção, a repreensão e a instrução, então eu cresço no conhecimento da graça de Deus. Aí você vai chegar a uma outra questão, de perceber que muitas pessoas, vou brincar aqui com a mensagem que eu fiz há pouco tempo aqui de manhã, que a gente está na escola da vida, né? Onde Deus é o professor, e aí você vai perceber porque que, infelizmente, muitas pessoas, elas vão repetindo de série. Passa ano e entra ano, e são igual aqueles alunos repetentes, né? Vai sendo reprovado e vai ter que fazer de novo. E por que tem que fazer de novo? Porque você não entendeu, você não aprendeu. E o professor é justo, ele não vai te dar uma nota que você não tem, que você não fez por merecer, que você não aprendeu o suficiente naquele nível em que você estava de ensino. E agora? Bom, agora você vai ter que repetir o ano. É a tristeza do aluno, né? Está vendo por que a gente precisa ter um coração ensinável? Se colocar, nunca sabendo o suficiente, mas sempre
à luz daquilo que você ainda pode aprender, que você ainda pode melhorar, que você ainda pode crescer. E a gente vai crescendo assim. Mas para isso a gente precisa de um coração ensinável. E por último, ele fala da finalidade das Escrituras. Ele fala assim, a fim de que o homem de Deus tenha capacidade e pleno preparo. Aqui Paulo nos mostra que um dos fins para os quais Deus determinou a composição da Escritura é nos instruir para que eu e você sejamos habilitados para a boa obra. Se há alguma obra que Deus quer que o crente realize, essa passagem, né, essa parte das Escrituras indica que Deus já providenciou de antemão todos os meios necessários para a gente realizar essa obra. Bom, eu vou trazer isso para uma aplicação mais prática. Não há obra que Deus quer que eu e você façamos, além daquelas que já estão ensinadas em algum trecho das Escrituras. Se alguém ensina para você ou diz para você que Deus exige algo de mim e de você, que não está nas Escrituras, está errado. Tudo aquilo que Deus quer que eu e você façamos, já foi para nós proposto de antemão nas páginas das Escrituras. E através das Escrituras é que nós somos preparados por Deus para aquilo que Ele quer que venhamos a realizar. Então, Deus tem uma obra que Deus deseja que eu e você venhamos a nos enganjar e a realizar essa obra. E ainda que eu e você, muitas vezes, irmão, não são poucas as vezes, em que a gente não se sente preparado para isso, a gente não se sente pronto, a gente não se sente capaz, habilitado. Aí você não vai confiar na tua capacidade humana, mas você vai confiar na palavra de Deus. E através da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, então Deus ali vai dizer a você o que deve ser dito, Ele vai te ensinar o que você deve falar, como você deve fazer, como você deve agir, de que maneira você deve agir, e tudo isso está na palavra. Então aparece alguém dizendo assim, olha, para você ser abençoado, você precisa subir 7 vezes esse monte aqui, e dar 7 voltas, e 7 cambalhotas, e então Deus vai abençoar a sua família. Você diz, não, absolutamente não. Absolutamente não. Porque tudo aquilo que Deus queria de mim já foi revelado na palavra. E se Deus deseja abençoar a minha família, e se Deus assim o fizer, é obra da sua graça. É um favor imerecido. Nem que eu subisse esse monte aqui 1000 vezes, eu não pagaria o favor de Deus na minha casa e na minha família. Eu não teria meios pelos quais barganhar com Deus o seu favor. Ah, mas vem aqui então e faça uma oferta. E através dessa oferta, então, no seu 2020, você vai prosperar. Não, está errado. Não é isso que a Escritura ensina. A Escritura me ensina, sim, a ser generoso, a transformar a matéria em objeto de culto, mas isso não paga o favor de Deus, é graça. Se Deus decidir de me abençoar financeiramente em 2021, será obra da sua graça. Eu não mereço isso. Então, tudo que a palavra vai nos apontando, cada uma das coisas que Deus deseja para nós, e se alguém diz alguma coisa para você, que a palavra de Deus não exige, então você diz, não, absolutamente não. Fico com a Escritura. Na Escritura já me está suficiente para me tornar capaz e plenamente preparado para o que Deus quer que eu realize. O que eu preciso é da palavra de Deus. Devemos nos convencer, irmãos, então, de que tudo que Deus quer nos dizer, tudo que Deus quer que pensamos, que venhamos a pensar ou fazer, em qualquer circunstância que eu e você nos encontremos, qualquer problema, qualquer dificuldade genuína para a sua vida cristã, qualquer desafio, Deus já providenciou os meios para nos ensinar e nos instruir através da sua palavra. A gente precisa da palavra. E aqui você também percebe um outro erro nosso, né? Eu digo nosso, porque acho que todo mundo aqui vai te concordar comigo sobre isso. A gente erra bastante porque a gente não atenta como deveria para essa palavra. E aí, por isso, às vezes, a gente acaba tropeçando nos erros,
a gente acaba cometendo deslizes no caminho, porque a gente não atenta como deveria para aquilo que Deus está nos ensinando através da sua palavra. E aí, todas as vezes que nós nos afastamos dessa palavra, a gente acaba vacilando o pé. E é por isso também que Satanás age tão ferozmente para que você fique longe dessa palavra. É por isso que a sua carne, a sua natureza pecadora também rejeita essa palavra. Porque essa palavra é o que pode te trazer ao caminho correto, a direção certa, as respostas que você anseia no teu coração. Os anseios da tua alma podem ser supridos através dessa palavra. Uma pessoa compartilhou comigo uma experiência essa semana, e até por isso também me motivou a trazer essa palavra aqui hoje. Eu não sei se ela vai ouvir, mas se você ouvir, guarde isso. Não é uma entidade demoníaca que nos afasta da palavra. A nossa natureza pecadora não gosta da palavra, odeia a palavra, não quer a palavra. É a nossa natureza pecadora que nos faz pecar. É o nosso mau desejo que surge de nós mesmos, que faz com que você não queira ler a Bíblia. É isso que eu estou dizendo, para ficar bem claro. E é por isso que Gálatas vai dizer que a carne luta contra o espírito contra a carne, para que você possa fazer a vontade do espírito e não da carne, para que você possa mortificar a carne e viver de acordo com a direção do espírito. Então, para vencer essa batalha que nos afasta da palavra e de tudo aquilo que a palavra pode produzir em nós e de tudo aquilo que a palavra pode fazer em nós e através de nós, precisa ser vencido por oração, por súplica, por devoção, por insistência, por submissão a Deus, por negar a nossa própria carne, por dizer assim, não, agora eu não vou ver televisão, não, agora eu não vou ficar no celular, agora eu vou me debruçar na palavra, agora eu vou tirar aqui um tempo para ler a palavra, eu não vou sair daqui enquanto esse tempo aqui separado, que eu determinei, ele se completar, eu não vou sair daqui enquanto eu não ler a palavra, porque senão você não vai ler, porque senão vai passar um ano e você vai viver longe da palavra, de tudo aquilo que a palavra tem para te ensinar, e de toda a transformação que a palavra pode provocar dentro de você, e você vai ficar sem viver todas essas coisas que a palavra poderia gerar na sua vida, simplesmente porque ela continua lá, ou fechada na estante, ou aberta no Salmo 91, né? De alguma maneira, vocês acreditam, ainda tem gente que acredita que se tiver aberta lá no Salmo 91, aí, não vai não. Vai não. Pode estar no 91, no 23, sei lá, não vai não. O que vai é essa palavra aqui ser aberta e eu entender que quando abro ela, a sua origem é divina. Então, quando eu abro essa palavra, o próprio Deus agora começou a falar comigo. O próprio Deus, pensa nisso, irmão, o Criador dos céus e da terra, grande e maravilhoso, se coloca para falar comigo, sendo eu tão pecador, tão pequenininho, tão falho, tão frágil, tão fraco. E Ele faz isso por intermédio de sua palavra. E às vezes a gente abre mão disso por coisas tão superficiais, tão dispensáveis, tão inúteis até. Tão inúteis. Então, nós precisamos nos apegar à palavra, precisamos que essa palavra possa nos ensinar, que é certo, possa nos corrigir, nos confrontar e nos instruir no conhecimento do Senhor, possa nos fazer superar as nossas limitações e fraquezas, possa nos prover e encher de confiança, de força, de coragem, de habilidade necessária para cumprir tudo aquilo que Deus quer de nós nesse ano de 2021. E diz a Escritura que Ele estará conosco, com a nossa boca, para nos ensinar o que devemos falar, e com as nossas mãos, para nos instruir o que nós devemos fazer. Que Deus, assim, nos abençoe com a sua palavra, no nome de Jesus. Amém?